Olá, minha gente, muito boa tarde a todas, a todos, bom dia ou boa noite para quem nos verá em outros horários. Como nós fazemos todas as quartas-feiras, nós estamos iniciando hoje, às 18 horas, 3 de novembro, a nossa conversa semanal a respeito de alguns temas mais relevantes da nossa realidade. Antes de entrar na pauta do dia, eu vou renovar aqui os pedidos para vocês, para que compartilhem no Facebook, curtam o nosso canal lá no YouTube, no Instagram, que nos ajudem a espalhar as ideias e as notícias e os comentários que nós trocamos aqui, porque esse é o nosso objetivo, melhorar a nossa consciência, compreender melhor a realidade brasileira, das nossas cidades, dos nossos estados, para com isso enfrentar melhor a situação, né? Muito bem, nós trouxemos hoje para reflexão aqui 3 temas genéricos, né? Nós estamos vindo aí do feriado de finados, então o Brasil em recesso, né? Temos poucas novidades hoje, mas no Brasil, ultimamente, novidades, infelizmente, não tão boas, não tem faltado, né? Então nós vamos tratar aqui primeiro da questão da greve dos caminhoneiros, que está sendo muito pouco divulgada, né? Da questão do preço dos combustíveis. Vamos tentar entender um pouco melhor isso, porque uma outra característica que nós temos observado no Brasil ultimamente é a distorção da realidade, né? Você pega uma notícia, um fato, e você noticia, às vezes completamente, de forma completamente inverídica, mas muitas vezes você usa uma base de verdade naquele fato, distorce e transforma a interpretação das pessoas. Nós vamos falar aqui muito da greve dos caminhoneiros e da situação e do porquê, né, da alta do preço altamente elevado dos combustíveis no Brasil. O segundo assunto, nós vamos tratar da revisão do número de empregos gerados em 2020 e falar da crise humanitária que o Brasil vive. Porque é uma crise humanitária, não há dúvida disso, e que vem se agravando, né? Então nós vamos tratar aqui de alguns aspectos bem interessantes, alguns dados estatísticos que não saem na mídia convencional, na grande mídia, né? Que eles não têm o mínimo interesse que as pessoas saibam o que está realmente acontecendo. E o nosso terceiro tema é a COP26, né? A cúpula do clima que está ocorrendo lá na Escócia, né? Na qual o presidente do Brasil não compareceu, infelizmente. Mais de 120 chefes de Estado estão lá participando, mas tem notícias até interessantes a respeito das decisões e da delegação brasileira que está lá participando, com muita gente, muitos governadores, né? Vários governadores, muita gente da sociedade civil, povos indígenas. Então, é bem interessante o que está acontecendo lá. Bom, vamos usar a questão da Petrobras e do preço dos combustíveis e da greve dos caminhoneiros. Primeiro, eu quero aqui ressaltar o seguinte: vocês se lembram, né, que lá no governo Temer houve uma greve dos caminhoneiros muito poderosa, né, com bloqueios de estradas. E na oportunidade, a imprensa deu uma divulgação muito intensa a respeito dos acontecimentos. Hoje nós não estamos observando isso. A greve que está ocorrendo no Brasil, vários portos estão, né, com caminhoneiros parados, ela envolve mais os caminhoneiros autônomos, não é?
os caminhoneiros que são donos do seu próprio caminhão e que estão altamente, em altas dificuldades devido ao preço dos combustíveis, né? E a dificuldade que eles têm de fazer esse repasse para os custos operacionais que eles têm. Mas eles, infelizmente ou felizmente, não sei, mas o fato é que a justiça, o judiciário brasileiro, desta vez foi muito rápido e proibiu, né, a manifestação dos caminhoneiros em 20 estados. Era uma liminar que havia caído, agora o Supremo julgou que realmente não pode, então a situação é essa. Mas há uma insatisfação muito grande porque é óbvio o preço dos combustíveis. Agora, por que o preço dos combustíveis está nessa altura? É isso que nós temos que entender no Brasil, porque está circulando aí um discurso, inclusive proferido pelo presidente da República e pelo ministro da Fazenda, de que a solução é vender a Petrobras, né? A solução, a Petrobras dá muita dor de cabeça, então nós precisamos vende logo, privatiza a Petrobras e o problema está resolvido, né? Eu trouxe aqui alguns dados que eu vou compartilhar com vocês, até para vocês perceberem que essas soluções simplórias, elas são apresentadas de forma a distorcer a realidade e fazer com que as pessoas não tenham consciência da causa real do problema. Então vamos ver aqui, ó. O que acontece com a Petrobras? Como é que funciona hoje? A Petrobras é uma empresa estatal que o governo ainda tem maioria nas ações. Ele tem, das ações que tem direito a voto, o governo tem mais de 50%, então é o governo federal que administra a Petrobras. Ele que indica o diretor, né, boa parte da ampla maioria da diretoria, e é ele, na verdade, que manda na Petrobras. Então essa conversa de que a Petrobras dá muita dor de cabeça, não. O presidente da República, quando é eleito, ele é eleito, entre outras coisas, para também administrar o patrimônio do país, as estatais, como é o caso da Petrobras, né? Então a responsabilidade é do governo federal. Segunda coisa, 43% das ações da Petrobras hoje, elas são propriedade de acionistas estrangeiros. Isto é, são pessoas que não moram no Brasil. São pessoas que são donas das ações da Petrobras, né? Compram a Bolsa de Nova York, onde a Petrobras colocou as suas ações, além do Brasil, e eles têm direito ao lucro, embora não sejam eles os que administram diretamente a Petrobras. Então essa conversa de que vamos privatizar é história. O que aconteceu nos últimos anos? A Petrobras, houve uma mudança no modelo de administração da Petrobras, que fez uma coisa chamada paridade de preço internacional, que pegou o preço do combustível aqui dentro do Brasil e transformou isso numa coisa paritária com o preço praticado lá fora. Com a desvalorização do real, a alta do dólar e a alta do petróleo, né, o preço dos combustíveis explodiram aqui no Brasil. E o que isso, a consequência disso é que os acionistas da Petrobras nunca ganharam tanto dinheiro como agora. Porque esse preço alto é convertido em lucro, esse lucro é realizado e é distribuído aos acionistas. Então isso suga o dinheiro brasileiro e leva para o exterior. Mas não é só isso, as reservas de petróleo do Brasil foram entregues, né? O pré-sal hoje já não é exclusividade da Petrobras. E houve uma desativação das refinarias, né? A Petrobras, eu até anotei aqui, ela quer vender 8 refinarias, das 13 que a Petrobras tem, eles querem vender 8, sem licitação. É uma avaliação de preço e estão vendendo isso. Já venderam a distribuidora, a BR Distribuidora, já venderam os gasodutos, né? A BR Distribuidora, não por acaso, foi vendida para um grupo, um fundo de investimento, cujo diretor, administrador desse fundo e principal acionista é o senhor Ronaldo Coelho, que é um ex-tesoureiro do PSDB, né? Ele hoje é o dono da BR Distribuidora, esse grupo dele.
as refinarias estão sendo vendidas também. E os gasodutos são vendidos por Itaú e alugados de volta para a Petrobras. É isso tudo que dá o preço, mas não é, o mais grave não é nem isso. Tem solução? O preço da gasolina no Brasil precisaria ser esse, do óleo diesel, do gás? Claro que não. Lógico que tem preço, que tem solução. O Brasil refina não, ele retira hoje 3 milhões e 100 mil barris de petróleo dia. Né? A Argentina tira 500 mil. A gasolina na Argentina é 3,10, no Brasil passa de 7. Então é a política de preço, não é porque não tem petróleo. O Brasil é autossuficiente em petróleo. Né? A política de preço é que está equivocada, que atende o interesse dos acionistas. E mais que isso, no Brasil, o que está acontecendo? A exportação do óleo bruto, tanto pela Petrobras como pelas outras petroleiras internacionais, Shell, Exxon, né? Eles retiram o petróleo aqui e exportam. E no Brasil, aí é que está um problema seríssimo que ninguém fala, é a questão do imposto sobre exportação. O Brasil não cobra imposto sobre exportação, né? Então exporta praticamente sem deixar nada para o país. Já não paga EPI, não paga ICMS, né? Basicamente não paga o imposto de renda porque os balanços muitas vezes são negativos, porque o lucro acaba sendo realizado no local onde a empresa cedia, né? Na sede principal da empresa. As subsidiárias que eles criam por aqui acabam dando pouco lucro. Então não deixam nada de imposto no Brasil. Eu anotei aqui o número da lei, até para falar para vocês isso, para não dizer que eu estou inventando. É a lei, quem quiser pode consultar, eu acho até bom que consultem, né? Que a gente aqui precisa realmente buscar a informação correta. É a lei 13.586. Essa lei é a lei que facilitou tudo isso. Quer dizer, não tem IPI, não tem ICMS e não tem imposto de renda e não tem imposto de importação. Então é o negócio da China, né? O nosso petróleo todo está saindo. Para vocês terem uma ideia, a Noruega, por exemplo, não fez isso. A Noruega cobra imposto de exportação e fez um fundo, né, com o dinheiro do petróleo que supera hoje $1 trilhão. O que eles fizeram? Esse $1 trilhão que eles juntaram com o dinheiro do petróleo, eles estão investindo no mundo todo, inclusive no Brasil, comprando aqui no Brasil a concessão de poços, de regiões para extrair petróleo, com a estatal deles. E esse dinheiro desse fundo, investido em vários locais do mundo, financia o desenvolvimento da Noruega, o bem-estar do seu povo, financia educação, financia saúde, né? E é isso. No Brasil, ao contrário, petróleo, que é um bem, uma riqueza do povo brasileiro, não sou eu que estou falando isso, vocês podem ir lá na Constituição, está dito que as reservas minerais do país são patrimônio do povo brasileiro. Então, o petróleo do pré-sal, que é que tem um dos melhores rendimentos do mundo, é um patrimônio dos brasileiros, só que não está sendo usado a favor dos brasileiros. Esses 40 bilhões que a gente distribui por semestre de lucro para acionistas que moram fora do Brasil podiam estar sendo colocados num fundo de investimento para financiar o desenvolvimento do Brasil, inclusive para, se for o caso, subsidiar o preço de óleo diesel, da gasolina, para manter esse preço alinhado à realidade brasileira. Você não pode comparar a realidade de poder aquisitivo do Brasil com países desenvolvidos, né? Então é isso que, infelizmente, a gente vai ver a imprensa aí, um silêncio eloquente, né? Não fala nada e quando fala, a imprensa fala de forma superficial. É como se aí cria-se aquela confusão de propósito. Não, os governadores, o ICMS, o imposto, aí na Câmara também se cria um balão de ensaio, vamos congelar o imposto. Isso é tudo, são mentiras criadas em torno de um tema para que o povo brasileiro não saiba o quanto ele está sendo espoliado. Esse preço não tinha que ser. E a consequência disso é subdesenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, o Brasil só não está tendo problema de abastecimento hoje porque o país não cresce há 10 anos.
né? Porque não se investiu em refinarias no Brasil, novas refinarias. Ao contrário, estão vendendo as que tem. Então, é que o Brasil não cresce. Há 10 anos que o crescimento da economia é pífio, né? Praticamente estagnada a economia brasileira. Mas se crescer e precisar de mais petróleo e a indústria se desenvolver e os transportes aumentarem, vai faltar, né? Vai faltar combustíveis, sem dúvida nenhuma. E aí a greve dos caminhoneiros, não há que discutir aqui a justiça, né? É claro que eles têm toda a razão de defender os interesses deles, estão numa situação realmente muito difícil. Agora, é importante a gente saber em profundidade o que está acontecendo, né? Para poder fazer um juízo a respeito das causas disso, né? Das causas. A causa é a espoliação do Brasil, é financiar com o nosso dinheiro, a nossa riqueza, o lucro dos acionistas internacionais. Em comentário do Sidney, ele disse: boa noite. O governo e seus seguidores se defendem com o argumento de que o dólar está valorizado, quando na verdade é o real, por má gestão, que está se desvalorizando. Concorda? Isso é verdade. Embora tenha havido uma valorização do dólar em quase todo o mundo, né, por conta da insegurança gerada pela crise, mas o real foi a moeda que mais se desvalorizou em todo o mundo no último ano. Então, realmente há uma desvalorização brutal do real que levou à carestia, à alta do preço dos combustíveis, à alta do preço dos alimentos, né? O que fez com que, aí é o nosso próximo tema, que nós vamos entrar aqui, de falar da crise social, né? Quando a gente tem aqui que a inflação para as classes mais pobres no Brasil, ela foi superior a 40%, inflação real nos últimos anos. Então, empobreceu muito a população, né? Bom, eu queria tratar dessa crise porque esse aumento de energia elétrica, aumento de impostos, aumento de alimentos, associado ao desemprego que continua em alta, né? Inclusive, houve uma revisão dos dados, aí é que eu digo das minhas verdades e tal. Às vezes, até de propósito, se divulga um dado como verdadeiro e depois se corrige. Então, há pouco tempo, divulgaram que o Brasil teria criado em 2020, apesar da crise, isso o senhor Paulo Guedes falou publicamente, 142.690 novos empregos com carteira assinada, um saldo positivo. Agora veio a revisão, não é bem assim. O país criou 75.883 empregos, um pouquinho mais da metade. Só que a notícia já circulou e as pessoas, nossa, a economia está crescendo, estamos resolvendo o problema, né? E aí, quando você vai pesquisar a realidade da situação do povo, que é o que importa, aí você tem... eu vou tratar aqui de dados das crianças, porque eu acho que é o que mais importa em qualquer país. É o futuro, é você cuidar, nutrir, educar, garantir a saúde e o desenvolvimento das crianças para construir uma nova geração melhor, né? Fora disso, ao invés de evoluir, ao invés de crescer, nós vamos ficar cada vez mais atrasados. E aí, qual é a realidade do Brasil hoje? Dados estatísticos do IBGE. 9,1 milhões de crianças vivem em lares cuja renda familiar per capita média é de R$250 por pessoa. Então vocês imaginem uma criança, uma pessoa que vai viver o mês todo com R$250. Esta é a realidade de 9,1 milhões de crianças brasileiras. Crianças brasileiras. Então nós temos 9 milhões de crianças no Brasil em situação de fome. Essa que é a verdade. R$250 por mês de renda per capita é insuficiente para garantir a nutrição. E aí os resultados começam a aparecer, né? No Brasil, uma em cada 3 crianças tem anemia carencial, anemia por desnutrição, anemia por carência de ferro, porque a ingestão de ferro é insuficiente. E nós sabemos que a anemia, a gente
define, conceitua como sendo uma diminuição da quantidade de hemoglobina no sangue, né? Nós temos lá valores para cada faixa etária, para cada sexo, nós temos valores que são adequados, considerados adequados de hemoglobina. Quando essa hemoglobina cai abaixo desse valor, nós dizemos que aquela pessoa tem uma anemia. Tem várias causas para as anemias, né? Causas autoimunes, causas genéticas, causas secundárias a doenças crônicas, doença renal, mas enfim, a mais comum das anemias no Brasil é a anemia por carência de ferro, que é a que afeta as crianças, principalmente, né? E isso tem uma grande influência no desenvolvimento psicomotor dessas crianças, quer dizer, na capacidade de aprendizado, no crescimento. Então, essas crianças já estarão com o seu futuro comprometido se não forem adequadamente, se não receberem, não tiverem acesso à alimentação adequada agora, nesse momento. Não adianta depois tentar corrigir uma sequela lá depois que ela chegar no colegial, na escola. Ela precisa ser nutrida agora, né? E por isso que não dá para esperar. O Brasil precisa resolver a questão do financiamento dessas pessoas. E tem recurso. O Brasil não é pobre, é desigual. Nós somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo. E nesse mesmo período aí, que nós estamos convivendo com essa situação catastrófica, surgiram 47 novos bilionários no Brasil que pagam muito poucos impostos, né? Proporcionalmente pagam muito menos do que os trabalhadores. Então essa é a questão essencial do Brasil, que também a mídia, a grande mídia, a imprensa oficial, aí atrelada aos interesses financeiros, não fala, né? Então dá a impressão que isso é uma fatalidade, tem desigualdade mesmo. Não, o Brasil é desigual porque a renda é muito concentrada, né? E aumentou a concentração nos últimos anos, né? E porque, além da renda ser concentrada, o Brasil ter parado de crescer, há uma carga tributária injustamente distribuída. E a inflação empobrece ainda mais. Aí a necessidade, né? Nós tínhamos um programa aí, que era o Bolsa Família, que ajudou a tirar essas famílias da situação de miséria, e agora foi extinto. E está sendo votado aí no Congresso Nacional os recursos, a obtenção de recursos para financiar o chamado Auxílio Brasil. Mas não tem nada garantido. Então, de fato, hoje, o que nós sabemos é que o Bolsa Família foi extinto, o Auxílio Brasil que ainda não criaram, porque não está definida a fonte de financiamento, né? De onde vão tirar os recursos, e esses recursos não chegam, né? Não se sabe. Eles estão querendo agora votar uma emenda para atrasar o pagamento dos precatórios. Há quem diga que isso é inconstitucional. Precatórios, nós vamos tentar aqui deixar bem claro, são aquelas dívidas que já foram julgadas e que os cidadãos ou as empresas têm direito de receber junto ao governo federal e que entram numa fila para receber. Então o governo é obrigado a pagar um número por ano. Eles querem adiar o pagamento dessas dívidas para pegar o dinheiro e financiar o auxílio. O auxílio é necessário. R$400 que estão propondo é insuficiente. Esse auxílio teria que ser maior e teria que estar ligado a programas estruturantes de geração de emprego e renda, coisa que não existe nem nos municípios, nem nos estados e nem na União. Isso foi desmontado por esse modelo ultraliberal que está em vigor no Brasil. Desmontaram tudo isso, então agora o que você tenta criar um programa temporário que vai funcionar apenas por 12 meses e depois sabe-se lá o que vai acontecer. E nesse período aí a gente tem juros altos, em alta, né, crescente, o que vai dificultar o investimento das empresas, a geração de emprego, porque hoje, se o juro é crescente, energia elétrica aumentando de preço, combustíveis aumentando de preço, quem que vai
deixar de tirar o dinheiro da aplicação financeira, onde está rendendo fácil, para fazer uma fábrica, para gerar investimento, para gerar empregos, né? Então, a tendência aí, fala-se que só a alta da energia elétrica para o ano que vem vai reduzir 450 mil empregos a menos a gente terá por conta da elevação do preço da energia elétrica. E a último toque que eu coloquei aqui para vocês é a COP26, né, que tem o presidente do Brasil não foi, mais de 120 chefes de Estado. Houve um avanço realmente, porque pela primeira vez nesse encontro para debater a questão climática estão participando os povos indígenas, né, do Brasil, do Canadá, de outros países, né, estão podendo ter voz, né, está se criando fundos de investimento para preservar as florestas, reduzir a emissão de gases do efeito estufa, que aumentam a temperatura, né? Então se chegou a um consenso em reduzir, por exemplo, o desmatamento a zero até 2030, o Brasil assinou isso, embora nada indique que o Brasil vai cumprir, porque nos últimos anos não tem cumprido as metas, ao contrário, né? Desmatamento é crescente, emissão de gases de efeito estufa também tem sido crescente. A redução de emissão do gás metano, né? Que além do CO2, o gás metano ele é até mais danoso para a camada de ozônio e, portanto, expõe mais o planeta. E o gás metano, a grande fonte é a produção de carne, porque ele é produzido no intestino do gado, né? Principalmente do gado bovino, né? De outros animais também, e é liberado para a atmosfera, e é um gás danoso. Então há estudos científicos propondo medidas para minimizar esse efeito, né? A emissão desse tipo de gases, a redução do consumo, enfim, a melhoria técnica dos plantéis de animais, do manejo desses animais. E o Brasil cortou os recursos nessa área de pesquisa eu anotei aqui, cortou 93%. Então o Brasil não está investindo porque considera que isso não é importante, apesar de nós estarmos aí com uma realidade muito dura, né, que é a crise hídrica aqui no Cerrado e no centro-sul do Brasil, que é a região que mais produz, né, de maior produção agrícola, o regime de chuvas alterado, a temperatura em elevação. Fala-se que essa temperatura pode subir muito nos próximos anos, inviabilizando boa parte dessa agricultura. Então isso é o que nós temos visto aí. Bom, o que a COP propõe? Reduzir os efeitos, a emissão de gases em 50% e zerar o desmatamento até 2030. Vamos ver. Tomara que no Brasil esteve lá, foi muito interessante, uma indígena, né, que Paiti Suruí, é o nome da moça, uma liderança jovem dos indígenas da Amazônia, né, que fez um discurso muito bonito falando da necessidade. E eu quero só ressaltar que grande parte da preservação das florestas no Brasil acontece nas terras indígenas, né? Daí a importância da demarcação de terras, do apoio aos povos indígenas, para que eles possam fazer esse papel excepcional de preservar a floresta e a biodiversidade. Eles teriam e estarão seguramente, serão essenciais se a humanidade realmente quiser atingir essas metas. Criaram-se fundos de investimento, né, dos países mais desenvolvidos vão financiar para investir nessa área em convênios diretos com as comunidades indígenas. Vamos ver o que acontece, porque no Brasil nós sabemos que nós temos 3 bilhões de um fundo de investimento, né, da Suécia, que estão parados desde o início do atual governo, porque não houve um acordo, né, sobre a forma de fiscalização e o dinheiro não foi aplicado em atividades sustentáveis. Então é isso, é torcer para que entre a narrativa, quer dizer, os compromissos assumidos e a prática
realmente as coisas se aproximem, né? Estou vendo que o Sidney fez um comentário aqui, que adiamento do precatório é calote, o nome é calote mesmo, isso vai acabar no Supremo sem dúvida nenhuma, só que aí é aquela coisa, né? Nós sabemos que o sistema judiciário no Brasil, o sistema de justiça, né? Não só o judiciário, mas o Ministério Público, tal, que envolve os atores do sistema de justiça, no Brasil eles não são conhecidos pela sua rapidez, né? E muitas vezes isso leva anos para resolver. É ruim que seja judicializado, né? No Brasil muita coisa acaba na justiça, o que é muito ruim, né? Era importante que o Congresso encontrasse uma outra forma. Forma tem, né? Basta você, por exemplo, tributar as petroleiras, retirar a isenção de impostos dos refrigerantes, dos defensivos agrícolas, né? Apertar a fiscalização e cobrar de quem deve para o governo e não paga. Então tem várias formas de você fazer uma reforma tributária séria, de você obter dinheiro para fazer o financiamento desse auxílio, que é urgente, né? Precisa ser feito, está sendo mal feito, infelizmente, está se jogando fora toda a construção do Bolsa Família. Eu não estou falando do programa só, não, estou falando das bases de dados dos municípios, da estrutura que cada município manteve e mantém, das escolas, né? Das condicionantes de frequentar a escola, de vacinação, para que as famílias fossem beneficiadas. Bom, gente, o que eu tenho para hoje, que eu gostaria de conversar com vocês é isso. Quero agradecer demais a presença de vocês aqui, né? Dizer que nós vamos ficar aqui teimando, né? Não há como, não pode ser de outro jeito. Nós vamos teimar, discutir esses temas do Estado, do município, da União, porque hoje há uma onda neoliberal, né? Ultraliberal, entrevista, né? O Brasil está sendo pilhado, né? As riquezas brasileiras estão sendo levadas sem benefício nenhum para o povo brasileiro. Porque o grande benefício é melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, ter acesso à educação, à saúde, preservar o meio ambiente, construir um país melhor para o futuro. Infelizmente, os pequenos grupos que comandam o Brasil hoje, que detêm o grande capital, estão usando toda a estrutura do Estado em benefício próprio e penalizando a população brasileira. Obrigado a todas, a todos e até a próxima.